Muito bem, gente. Nosso assunto de hoje é quase que uma ficção jurídica, né? Então eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é raríssima de acontecer na prática, né? Muito difícil mesmo que a gente tenha na prática esse instituto, mas é importante que vocês conheçam, né? Até mesmo para entender o que a lei prevê e, se eventualmente, né, vocês se depararem com alguma na vida de vocês, aí vocês já sabem o que é, né? Mas eu já adianto para vocês que eu nunca vi, né? E assim, se eu conversar com um juiz muito experiente, com muitos anos, ele vai dizer que viu uma ou duas na vida, né? Então se trata de um instituto relativamente raro. Que é o quê? É a reabilitação, tá? Reabilitação. Então o que é a reabilitação? Ela nada mais vai ser do que uma declaração judicial, né? Que em suma vai dizer o seguinte, que você não deve mais nada para a justiça, né? Que você está em ordem, já cumpriu todas as suas penas, já extinguiu a punibilidade, está tudo rigorosamente em ordem. E aí você pode ser tido como reabilitado a partir desse momento, né? Essa é que é a ideia. O que provoca também o sigilo dos registros, tá? Então o que vai acontecer, né? Em tese, quando você tem a reabilitação, se você puxa a ficha do cara, a FA, a folha de antecedentes, a capivara, como se diz, ela vai aparecer limpa, né? Ela vai aparecer como se a pessoa fosse primária, tá? Ela não volta a ser primária, tá? Cuidado, é apenas o registro que fica sigiloso, mas é isso que vai acabar acontecendo. E também os outros efeitos da condenação. Nós já estudamos aqui, né, quais são os efeitos da condenação, então os outros efeitos que podem acontecer, né, também eles são declarados cessados a partir dessa reabilitação, tá? Então, gente, qual que é a primeira coisa que vocês têm que entender? Essa reabilitação, ela funciona na realidade como suspensão de alguns dos efeitos da sentença penal condenatória, tá? Então a partir do momento que você tem essa reabilitação, você vai ter a suspensão de alguns efeitos, suspensão de algumas coisas que podem aparecer lá, né? Suspensão por quê? Porque conforme a gente vai ver, essa reabilitação, ela pode perfeitamente ser revogada, ou seja, né, pode voltar tudo como era antes, tá? Então não tem problema nenhum, isso vai ser possível. Tá? Algumas coisinhas importantes a esse respeito. Primeiro, a reabilitação ela é pessoal, é da pessoa, não é do processo. Então cuidado, tá? Porque o que é muito comum na prática, né? Você tem aquele sujeito que responde a 4, 5 processos e tem 4, 5 penas para cumprir. Então ele só pode pedir a reabilitação depois que tiver cumprido todas as penas. E atendido aqui aos requisitos que eu vou falar para vocês quais são. Tá? Então, não é de um processo, esse processo já terminou, então ele pede reabilitação dele. Não, ele vai pedir reabilitação de todos, quando quando a pessoa estiver reabilitada. Então, a ideia aqui é uma segunda chance. A pessoa cumpriu todas as penas, não está devendo mais nada para ninguém, ela vai ter direito a essa reabilitação, né? Ela vai poder voltar a viver, né, como mais ou menos como era a vida dela antes de todas as condenações criminais. Tá? Por ser pessoal também, tem que ser pedida necessariamente pelo condenado, né? Tem que ser pedida por quem cometeu os crimes. Não pode ser herdeiro, por exemplo, né? Então se a pessoa já é falecida, não tem sentido pedir a reabilitação, tá bom? Pode pedir quantas vezes quiser, tá? Então pediu, foi negada, pode pedir de novo. O que não pode, né, é você simplesmente imprimir a mesma petição e mandá-la de novo, tá? Aí o juiz não vai nem olhar. Mas se você tiver novos fundamentos, né, tiver algum fato novo, alguma coisa que possa ensejar esse novo pedido, não tem problema nenhum. A gente pode ter aqui a reabilitação sem nenhuma dificuldade, tá bom? Bom, quais são os requisitos, gente? O que eu preciso para ter aqui no caso concreto a reabilitação? Várias coisinhas, tá? Primeira coisa, por óbvio, né? Sentença penal condenatória irrecorrível. Eu só posso pedir a reabilitação depois que eu já tenho uma decisão definitiva, né? Irrecorrível. E até mais que isso, eu preciso das penas cumpridas, né, conforme eu já tinha adiantado para vocês, tá? Depois, além disso, tem que esperar 2 anos a partir da extinção das penas. Isso é muito importante. Então o cara vai ter que cumprir todas as penas que ele tem para cumprir, né, e daí depois disso vai esperar mais 2 anos, não contando nesse prazo de 2 anos, período de prova do sursi, né, ou o tempo que ele ficou em livramento condicional, tá? Depois que acabou tudo, que extinguiu totalmente a punibilidade dele de todos os crimes, aí você tem que esperar 2 anos para pedir a reabilitação. E obviamente, né, 2 anos sem cometer nenhum crime. Aí vocês começam a entender por que esse pedido acaba sendo tão raro na prática, né? Porque
não é tão fácil, não é tão comum que a pessoa consiga ficar 2 anos sem praticar crime nenhum, né? Essa é uma primeira dificuldade que pode acontecer, tá? Além disso, precisa ter domicílio no país, né? Então a pessoa precisa morar aqui no Brasil, até isso tranquilo, os nossos criminosos não costumam ter esses elementos internacionais, né? O bom comportamento, que significa principalmente não cometer nenhum crime nesse período, e o ressarcimento do dano. Porque vamos lembrar, né, que um dos efeitos da condenação é a obrigação de indenizar, é a obrigação de reparar o dano que aconteceu. Então, deve acontecer essa reparação do dano. Tá? Então, isso é uma outra coisa que dificulta muito a reabilitação, né? Porque a gente sabe que na prática essa reparação do dano, na maior parte das vezes, acaba não acontecendo, por várias razões. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui, né? Ele vai ter que ou demonstrar que não tem como reparar o dano, que é um crime que não deixou dano, ou que ele é uma pessoa absolutamente pobre, que não tem como reparar o dano, ou ainda, né, trazer uma documentação dizendo que a vítima renunciou à reparação do dano. Então que a vítima não quer que o dano seja reparado, não faz questão que seja reparado. Aí nesse caso, ele pode ser dispensado dessa exigência, né, e a gente pode ter aqui a não reparação do dano para concessão disso, tá bom? E os efeitos, né? Então o que vai acontecer com a pessoa que é reabilitada? Então primeiro eu já falei, folha de antecedentes sem registro. Vai aparecer limpa, né? Como se ele fosse primário, muito embora não seja. Lembrando que esse é um registro que é externo, né? Internamente, né, dentro do judiciário, dentro da polícia, aquilo permanece, tá? Então, por exemplo, se o cara for preso em flagrante, né? Ainda que ele esteja reabilitado, o delegado puxa lá a folha de antecedentes dele e vai aparecer aquela condenação anterior. Ela não desaparece para todo mundo. Desaparece para o público externo, né? Então, se ele for lá no fórum, né, tirar uma certidão, vai aparecer que ele não tem antecedentes criminais, tá? Só isso. E aí, gente, uma outra razão que explica a pouca aplicação prática desse instituto, que é o artigo 202 da LEP, né? Artigo 202 da Lei de Execução Penal. Esse artigo já estabelece que haverá o sigilo, tá? Depois de cumprir as penas, automaticamente, sem que eu precise pedir a reabilitação. E, vamos e venhamos, isso é o principal, né? O mais importante que vai ter aqui em reabilitação é esse sigilo. Então, como isso já vai acontecer de qualquer jeito, né? Então não tem sentido, eu não preciso pedir de novo a reabilitação, porque já vai ter esse sigilo, tá? Nada impede que a pessoa peça, até mesmo porque tem outras consequências, né, outros efeitos, eu já vou falar quais são, mas se ela não pedir, vai acabar tendo o sigilo do mesmo jeito, tá bom? Então, isso é uma coisa. Depois, né, o que vai acontecer? Os efeitos extrapenais específicos da condenação, eles vão deixar de existir, eles vão deixar de acontecer, tá? Então, aquela proibição, né, de exercer o pátrio poder, né, proibição de exercer cargo público, aqueles efeitozinhos todos que nós estudamos na semana passada, eles vão deixar de aparecer aqui para vocês, né? É claro, gente, que isso não significa reintegração automática, tá? Muito cuidado com isso. Isso aqui é uma coisa que cai demais em concurso, vocês não podem errar. Porque, veja, existe essa regrinha aqui da reabilitação porque não existem penas de caráter perpétuo no Brasil. Acho que vocês sabem disso, né? Não posso ter penas de caráter perpétuo. Mas o fato de ter a reabilitação, o fato de haver a cessação desses efeitos todos aí que eu mencionei para vocês, não significa que tudo volta automaticamente a ser como era antes, tá? Então digamos, por exemplo, que seja um caso de um funcionário público que cometeu um crime no exercício das funções. Então ele foi lá e cometeu um crime de peculato, por exemplo. E aí ele foi condenado criminalmente e perdeu o cargo público, né, como efeito aqui genérico da condenação, tá? O que é possível, conforme vocês já sabem. Ele pode pedir a reabilitação, depois de preencher os requisitos. Mesmo que seja concedida a reabilitação para ele, ele não volta automaticamente a ser funcionário público. Ele não recupera o cargo dele anterior. Ele vai ter a possibilidade de prestar um concurso e se tornar funcionário público, mas ele não volta automaticamente, tá? Mesma coisa para crime que provoca a perda do poder familiar, né? Então vocês já sabem disso também. A pessoa que comete crime contra o descendente, por exemplo, né, ela pode perder o poder familiar. E aí, nesse caso,
tendo a reabilitação, ela não volta automaticamente a ter o poder familiar. Até mesmo porque, em muitos casos, isso não vai fazer sentido nenhum, né? Não tem por que você devolver esse poder para ele. Então ele pode voltar a ter o poder familiar? Pode, depois de reabilitado, mas ele vai ter que pedir ao juiz, né? E o juiz vai ver se vai conceder ou não esse pedido, né? Ele não vai automaticamente, né, voltar a ter esse poder familiar. Isso não vai ser possível pelas razões que eu acabei de explicar, tá? A única exceção que tem essa regra diz respeito àquela inabilitação para dirigir veículo automotor, né? Então eu falei para vocês que para crime doloso, né, praticado na direção de veículo automotor, um dos efeitos pode ser essa inabilitação, né? A pessoa pode perder a carta, tá? Se isso acontecer, ainda pode ser possível, né, com a reabilitação, que ele volte a estar habilitado, tá? Mas é a única exceção. Normalmente não é automático, né? Não é uma coisa que vai acontecer automaticamente, certo? Por fim, para terminar, gente, revogação. Então, em que momento que eu tenho a revogação da reabilitação? Muito simples. Quando eu tenho qualquer condenação, né, irrecorrível que não seja a pena de multa, tá? Então o cara está reabilitado, né, um mês depois ele cometeu um crime, foi condenado irrecorrivelmente e a pena não é de multa, está revogada a reabilitação, tá? Ele deixou de estar reabilitado, voltam todos os efeitos da condenação. Por isso que eu falei que é uma suspensão, né? E por isso também que acaba sendo um pouco raro, porque, infelizmente, né, é muito comum que a pessoa continue cometendo crimes depois de cumprir todas as penas. Tá bom, gente? Sobre reabilitação, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e até a próxima.